Bom dia, irmãos. Vamos continuar aí nosso tema. Tá ligado, né? Semana passada o Amílio iniciou falando sobre a justiça, né? Sobre a justiça divina. E nosso tema aí desse mês, ele é semeando a justiça, né? E aí ele começou falando sobre a justiça divina. Ele explanou lá algumas coisas, né? Ele próprio disse que é um tema não tão fácil de você falar o que é a justiça de Deus, né? Porque para o homem é um pouco complicado essa questão de entender a justiça de Deus e todas as coisas que cercam a questão da justiça de Deus e de ser justos, né? Porque quando nós falamos de justiça, a gente entende a justiça dos homens, né? Que na verdade a justiça dos homens não tem nada a ver com aquilo que Deus entende como justiça, né? Porque Ele mesmo Ele salva o injusto pela misericórdia dele. Eu lembro uma frase que o Almir usou, não sei se eu vou repetir a frase corretamente, ele está ali, se eu repetir errado ele me corrige, ele falou que a justiça não salva ninguém. É isso? Foi? Não? Qual que é a frase? Parecida aí, né? O justo e a justiça não perdoam. Isso, exatamente. Né? Não perdoa. O que perdoa, se fosse usar a justiça de Deus, todos nós estaríamos o quê? Perdidos, condenados, né? Eu entendo essa frase ali, quando ele falou, pensando na semana passada, quando nós falamos de justiça, como um pré-requisito de Deus para um relacionamento com Ele próprio. Você tem um relacionamento com Deus a partir do momento que você é justo, não é isso? Quando Deus criou, eu gosto de voltar sempre no Éden, né? Quando Deus criou Adão e Eva lá, Ele tinha um com isso, não era? Ele queria o quê? Ter um relacionamento com Adão e Eva. Tanto é que para ele ter esse relacionamento com Adão e Eva, ele teve que criar o homem como? Como foi criado? Sim, mas para ele ter relacionamento com o homem. Isso, mas é outra colocação. Sim, mas para ele ser formado justo, ele tinha que ser parecido com quem? Ele era então feito a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus era justo, é justo. Então, para o homem se relacionar com ele, o homem também tinha que ser feito à semelhança dele. Dessa forma, o homem também tinha que ser formado justo. Não é isso? E naquele momento que o homem ainda era justo, Deus se relacionava com o homem abertamente. Não é isso? Enquanto Adão ali se manteve justo no Éden, Deus se relacionava com ele diariamente. Não foi isso que aconteceu? A partir do momento que Adão ele saiu desse trilho de justiça, quando ele pecou, então a justiça de Deus já não estava nele, então ele já não era igual, vou dizer com cuidado aqui, semelhante a Deus. E isso a gente pode ver nos nossos próprios relacionamentos. Por mais que nós somos injustos, se você tem o seu filho, né, muitos aqui têm filhos, né? Normalmente tem os filhos dele já casados, já neto, já, né? Você não deixa o seu filho se relacionar com aquele que, aos seus olhos, não promove justiça. Não é isso? A mãe não vai falar para o seu filho se relacionar com um bandido, com um traficante, com alguém que usa drogas. Porque aos olhos daquela família, aquilo é contra aquilo que eles têm como justiça, como critério de vida, como mandamento de vida. Então não tem como manter um relacionamento ali. Não é assim? Porque foge daquilo que você acha justo. Você acha legal aquilo, você não acha bom aquilo. Então não tem como ter relacionamento. Foi isso que aconteceu conosco e o nosso Deus. Deus justo formou um homem justo, mas aquele homem saiu debaixo da justiça de Deus por conta do pecado. Então ele já não se encontrava mais justo ao ponto de ter um relacionamento com o Senhor. Só tem relacionamento com Deus aqueles que são justos diante dele.
Quando Adão fez isso, ele quebrou o critério de justiça do Senhor e tornou todos nós injustos perante Deus. Então todos nós, os não salvos, né? Nós somos os salvos, né? Toda a humanidade não salva, ela é injusta perante Deus, porque foge dos critérios que Ele estabeleceu para o relacionamento com Ele. Por conta disso, ninguém é encontrado justo. Ninguém é encontrado justo. Muito bem, irmãos. É só para puxar o gancho aqui do estudo do Almir da semana passada. Mas aí tem uma pergunta. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Não é isso? Não é isso esperado? Né? Como o homem pode ser justo diante de Deus? Então está ali a pergunta. Né? Como então o homem pode ser justo diante de Deus? Para nós é muito claro a gente responder isso, não? Não é? Muito claro. Então como o homem pode ser justo diante de Deus? Por intermédio de Cristo. Para nós é muito claro isso responder, não é? Nós é muito claro. Jó ele fez essa pergunta lá no livro dele. Vamos abrir lá em Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. E aí, esses primeiros versos do capítulo 9 é a resposta de Jó ao discurso de Bildade, lá nos amigos dele. Daqui a pouco a gente vai ver qual é esse discurso, que é uma afirmação da justiça de Deus, o discurso aí do capítulo 8. Mas daqui a pouco a gente chega nele lá. Então, Jó, capítulo 9, verso 1 e verso 2, e Jó coloca essa pergunta. Deixa os irmãos acharem aí. A gente vai rodar não por muitos versos, então você pode manter sua marcação aí no livro de Jó. Interessante quando a gente fala de justiça, a gente volta quase todas as vezes para o personagem, né? Para Jó. Interessante, o Almir usou, né? Em outras ocasiões também falando de justiça na mocidade, ele usou também falando de Jó. Então, falou de justiça, a gente lembra do personagem Jó aqui. Então a pergunta de Jó, né, na verdade é uma pergunta em resposta ao amigo lá, a Bildade, ele diz assim, e respondeu Jó, na verdade, sei que é assim, mas como se justificaria o homem para com Deus? Como o homem pode ser justo diante de Deus? Nós aqui já respondemos isso, nós entendemos que é por através de Cristo. Mas talvez essa pergunta esteja passando na mente de vários homens. Talvez não, né? Talvez o homem perdeu tanto o senso do ser dele, que ele nem se importa mais em querer se apresentar justo diante de Deus. A humanidade talvez perdeu tanto senso que nem isso tem pensado mais. Mas talvez uma pergunta que a humanidade tenha e não tenha resposta. Um homem por si só, ele não consegue parâmetros para responder isso. Como que eu, né, vamos dizer que a gente não fosse salvo, a gente não tivesse o Espírito Santo de Deus no nosso coração, o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer para que Deus pudesse falar, não, ele é justo. E aí a humanidade corre para tentar responder essa pergunta, mas já dando para Deus as qualificações deles, né? O que eles fazem? Pensam que ser bom vai tornar ele justo. Pensa que criar bem a família vai tornar justo. Pensa que acordar cedo e trabalhar o dia inteiro e fazer mais uma hora extra para poder sustentar sua família vai se tornar ele justo. Isso que a humanidade pensa. Mas nós, como crentes, entendemos que não é assim. Então a humanidade, irmãos, eles têm uma pergunta que eles não conseguem responder. E essa pergunta é tão cabal que, se não for respondida e entendida pela humanidade, leva ao inferno.
E nós estamos no mês do quê? De missões. Você tem resposta para essa pergunta? Se eu te perguntar como o homem pode ser justo diante de Deus, você tem resposta para essa pergunta? Tem? Tem resposta? Pode falar, irmão. Segundo Romanos 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, segura aí que você está daqui a pouco esse verso aí. Segura aí, segura aí. Irmãos, então você sabe a resposta, não sabe? E eu disse que aí fora o pessoal não tem essa resposta, mas tem essa pergunta. Não é? Qual que é a sua obrigação? Dá para eles a resposta. Como é que é? Levar para eles Levar para eles a resposta. Levar para eles a resposta. Porque se essa resposta, se esse problema aqui não for resolvido, se essa resposta não for respondida, entendida, vai levar para o inferno. Vai levar para o inferno. O fato de como a gente pode ser justo diante de Deus tem que ser respondido. E nós temos a resposta. O mundo sem Cristo não tem. É interessante isso que você está falando, e é claro, porque todas as vezes que tive a oportunidade de falar com quem não sabia de Cristo, não conhecia Cristo, eu perguntava, se você morrer hoje, você sabe quando você vai? A pessoa, não, eu tô caminhando para isso. Então ela não tem resposta. Não vai chegar nunca Não vai. Verdade. Tudo bem, mas Jó fez essa pergunta. Interessante ali, ó, que Jó, ele já é alguém que o próprio Deus disse que ele era o quê? Justo. Então Jó, ele tinha um conceito, Deus tinha um conceito a respeito de Jó. E a gente viu que o próprio Deus disse que não há ninguém na terra semelhante a ele, falando sobre Jó, né? E aí o verso está aí, se vocês não quiserem abrir lá, tá? Diz que não há ninguém semelhante a ele. Então Deus, naquela conversa com Satanás, já dizia que Jó era justo. Jó, ele tinha seu caráter irrepreensível, então. O próprio Deus falar que ele era justo. E também Jó, ele era modelo para os seus filhos. Lembra a citação lá de que ele prestava sacrifício a favor dos filhos? Ele é alguém que incentivava os filhos a estarem perto do Senhor. Então ele era exemplo para os seus filhos também ali. Em resposta àquilo que Deus já chamou que ele era justo. Então não tinha como ele não ser diferente disso. Mas também, Jó, ele vivia o que ele ensinava para os seus filhos. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era próximo de Deus. Então não era alguém que fazia lá um ritual, e os filhos viam aquele ritual, mas na verdade ficava só no ritual. Ele vivia com o Senhor. Ele era próximo do Senhor, ele tinha relacionamento com o Senhor. Jó mantinha seu testemunho através do seu modelo de vida. O modelo de vida dele era compatível com a justiça de Deus. Então ele mantinha um testemunho ali com relação à sua santidade, com relação ao seu relacionamento com o Senhor. E no capítulo 8, depois que tudo aconteceu com Jó, né, no capítulo 1, Deus vem e fala de quem era Jó, fala das riquezas de Jó, fala que ele era justo, depois, rapidinho já começa as tribulações da vida de Jó, os problemas, as mortes dos filhos, a doença, a postura da esposa, tudo acontece. Jó também começa ali depois as suas queixas, né? Nós estudamos na Mocidade uns anos atrás sobre isso, das queixas de Jó, né, nos capítulos. E aí no capítulo 8 entra esse amigo de Jó. E ele vem e exorta Jó a reconhecer a santidade, a justiça de Deus. Né? Pedindo para que Jó recorresse ao Senhor, que o Senhor naturalmente ia responder. Né? Esse é o discurso lá. Vamos ler rapidamente aí alguns versos do capítulo 8.
Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Está contestando ali Jó, né? sobre as queixas dele lá. Perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, Deus deixaria de ser justo? A resposta clara ali, não, né? Quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no poder do seu pecado, mas tu de madrugada buscares a Deus. E ao Todo-Poderoso pedi misericórdia. Se fores puro e reto, certamente logo despertará em seu favor e te restaurará a tua justa morada. Está chamando Jó a relembrar da justiça de Deus. Está lembrando Jó. Verso 13. Assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Esqueceu de Deus, você perde a esperança. Você tem que estar perto do Senhor. E ele continua esse discurso, os irmãos depois podem ler, depois do capítulo 8, é bastante interessante. E Jó chega e responde para ele, né? A resposta de Jó é concordando e lançando a pergunta. E a pergunta é: como um homem pode ser justo diante de Deus? Talvez uma pergunta retórica aqui de Jó, né? Mas como um homem pode ser justo diante de Deus, diante de um Deus tão justo aqui? E a resposta, irmãos, está, como nós já vimos, em Cristo. Mas tinha Cristo lá? Tinha Cristo lá? O Almir fez assim. Tinha Cristo lá? Mas tinha. Na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Ele está, exatamente, ele está desde o princípio, né? E a prova disso, que por mais que seja um texto lá do Velho Testamento, quando a gente vê mais para frente a história de Jó andando, e lá no capítulo 19 ele cita um verso que se você não prestar atenção, você acha que é do Novo Testamento. Você acha que é Paulo falando, você acha que é algum desses aí, dos discípulos de Jesus falando. E a resposta de Jó é interessante, porque ele diz assim, lá no capítulo 19, bem sei que meu Redentor tem Cristo lá. Jó capítulo 19, irmãos, vamos abrir lá, do 25 ao 27. Interessante demais esse texto aqui. Interessante demais. Diz assim, e olha só, quero que você leia comigo aí e relacione lá com o Novo Testamento sobre as questões de Cristo. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros, como meu coração anseia dentro de mim. Olha só que maravilha. Ele fala que o Redentor dele vive. O nosso Redentor vive? Amém. Amém. Ele fala que em carne ele vai ver o Redentor. Transformação do corpo glorificado. Irmãos, Jó estava em pedaços aqui. E ele fala que na própria carne dele, em pedaço, ele veria. E fala que não é outro olho que vai ver, é o próprio olho dele que vai ver o Redentor dele. E aí ele fala: o meu coração anseia por isso dentro de mim. Ele estava com olhos na glória. O olhar dele estava voltado à glória. Voltado à glória. Com a certeza de justiça diante de Deus. Com a certeza que ele era justo diante de Deus.
Irmãos, a resposta de como um homem pode ser justo diante de Deus está em Cristo. Romanos 5:1. Vamos abrir lá. Romanos 5:1, muitos aí podiam até estar de cor, né? Romanos 5:1. Mas diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação e a paz vinda de Deus é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos a resposta aqui. Então, se nós temos aí justificação dos pecados, se nós nos tornamos justos, é por conta de Cristo. Ele nos torna justos. A justiça, irmãos, não acontece dentro de nós. Não acontece dentro de nós a justiça. Ela vem de fora. Em nós não há nada que promova a justiça. Se nós tivéssemos que responder essa pergunta sem Cristo, não haveria resposta de como nós podíamos se tornar justos diante de Deus. Não haveria, porque não tem saída. Não tem saída. Mas através de Cristo nós somos justificados, somos tornados justos. E isso não vem de nós, é obra de Deus. Em nada que a gente possa, não tem nada que a gente possa fazer que promova em nós um olhar de Deus. Não, olha, vou tornar ele justo porque ele merece ser justo. Não existe. Não existe. Fomos justificados. Então, justificação é uma declaração legal. É jurídico aqui. É uma declaração legal, única, com resultados permanentes. Então, você foi justificado por Cristo? Você é como se tivesse recebido um documento ali, irrevogável, que agora você é justo diante de Deus. Uma coisa legal, uma coisa jurídica, uma coisa que não retrocede. Se você foi justificado e recebeu Cristo como seu Salvador, alguém assinou para você aquele papel lá e diz, ó, justo. E não volta atrás. É permanente. Permanente. Romanos 3:24. Dá um salto para trás aí. Diz assim: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificado aí é declarado justo. Esse veredito inclui perdão da culpa do pecado, perdão da culpa e do castigo pelo pecado e a imputação da justiça de Cristo em você. Então não é uma coisa sua, é uma coisa que é de Cristo. E quando nós somos declarados justos por Ele através da salvação, a justiça de Cristo é colocada em você. Colocada em você, é imputada em você, é te dado. E além disso ser feito dessa forma tão milagrosa, é de graça. É gratuito o perdão aqui. Gratuito. E você não tem mais sobre si a culpa e o castigo do pecado. E sim a justiça de Cristo. A partir daqui, e só a partir daqui, você pode ter relacionamento com o Senhor. Quando a justiça de Cristo é imputada sobre você. Sem isso, irmãos, não há relacionamento com Deus que é justo, porque o ser humano é corrupto e injusto. Então, se nós hoje temos relacionamento com o Senhor, é por conta da justiça de Cristo que foi imputada em nós. Imputado em nós. Sem isso, não haveria possibilidade nenhuma de se relacionar com Deus justo, você sendo injusto. Não há essa possibilidade, não haveria. Mas Jesus Cristo nos imputou a sua justiça. Aí aqui nós temos então a oportunidade de nos tornar justos para se relacionar com Deus que é justo. Essa imputação de justiça
Tem que separar depois ali, né? Coloquei junto, né? Essa imputação de justiça dá o que o homem necessita para ser aceito por Deus. Então aquela frase, eu aceitei Cristo, você não aceitou nada, porque não foi Cristo que se moldou a você. Porque se você tivesse que aceitar Cristo, Ele teria que deixar de ser santo, se tornar igual a você, para você ter um relacionamento com Ele. Aí eu aceito as condições de Cristo. Porque agora Ele se condiciona o meu estereótipo de justiça. Mas não é isso. Nós, através de Cristo, com a justiça dele em nós, Deus olha e vê o sangue de Cristo, vê a justiça de Cristo em nós, e agora fala, não, agora sim eu aceito Eliezer, porque nele tem justiça de Cristo. Agora sim ele pode chegar até mim. Agora sim. Quem aceita a nossa condição é o Senhor, porque Ele olha a justiça de Cristo que está imputada em nós. Então essa justiça nos dá o que a gente necessita, para a gente ser aceito por Deus, para a gente ter um relacionamento com Deus. Mas também ali, Deus declara um pecador justo somente com base nos méritos da justiça de Cristo. Então em nós não tem mérito para se tornar justo. A base para que isso aconteça é na justiça de Cristo. Deus imputou os pecados do homem na conta de Cristo. Colocou na conta de Cristo. Se está na conta dele, não está na nossa mais. E aí não sobra para a gente o castigo do pecado, que seria a morte eterna e o distanciamento de Deus. Uma eternidade totalmente vivendo na injustiça do pecado. A dívida impagável. Dívida impagável. A dívida impagável. Mas, o que ganhamos com tudo isso? Bem, me tornei justo, reconheci que a justiça de Cristo que eu precisava, Deus olhou, viu a justiça de Cristo em mim, me fez justo. O que eu ganho com isso? Não é retórica. O que a gente ganha com isso? Parece meio desleixado a pergunta. Daí, né? O que eu ganho com isso? Já pensou nisso? O que você pode ganhar? O que você ganhou com isso? Com a justiça de Deus imputada em você? Acesso a Deus, né? Primeiro ponto. Acesso a Deus. O que mais? Paz, vida eterna. Paz, vida eterna. Quem pode ter isso? Quem que pode ter acesso a Deus? Quem que pode ter paz e vida eterna? Os justos. E como que você é justificado? Por quem você é justificado? Pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Ou seja, não quer dizer então que quem não tem Jesus Cristo, quem não tem essa fé, essa redenção, não tem nem acesso a Deus nem paz. Por isso que o mundo é do maligno. Viu, irmão? E a fé de Cristo vem de fidelidade. Alguém que vamos ser escrito a verdade. Por isso que ele disse que é verdade. Temos que ser igualzinho a Cristo. E aí a gente pensa, nós reconhecemos essas coisas e volta a falar com relação às nossas medições. Nós estamos aqui com acesso a Deus, com a paz com Deus, que é diferente de paz de Deus. Eu vou falar disso daqui a pouco. E a gente só fica sentado aqui. E o mundo aí? O mundo. Eu já estou aqui, já estou justificado, já sou justo diante de Deus, o mundo. Você tem noção, irmãos, de que a gente pode, não cabe a nós condenar ninguém ao inferno, né? Mas você tem noção de quanto a gente pode estar retardando a justificação de outra pessoa? Só pelo simples fato de a gente não levantar da cadeira e ir. Pelo simples fato, o Almir ontem na mocidade citou 3 formas de você colaborar com missões, né? O batalhador que vai para a guerra lá, que vai sofrer lá as investidas, né, os golpes. Você já foi nesse sentido para a guerra? Para falar de Cristo, para sofrer os golpes? Você já foi?
Não estou falando para você ir lá a outro lugar. Ele foi no seu vizinho? Porque ele não é justificado, ele está sem paz com Deus, ele está distante de Deus, ele não tem relacionamento com o Senhor? Você já foi no seu vizinho? Se você não foi, você não cumpriu o ID. Você já foi no seu irmão? Quem já foi, já sofreu os golpes? Já contei uma vez que eu tentei falar com meu pai, ele virou para mim e falou: você para ou vem embora da sua casa. Um golpe. O Marco tentou várias vezes também. Golpe. Mas fora isso, você já foi falar dessa justificação? Quantos aqui podem levantar a mão e podem falar: olha, eu tive a honra de Deus ter me concedido a oportunidade de ter levado alguém a Cristo? De ter, olha, eu tive essa honra já. Você pode levantar a mão e falar: eu tive essa honra. Eu falei através do meu testemunho de um justificado, eu pude falar da justificação para outro. E ele saiu da condição dele de injusto diante de Deus e se tornou justo diante de Deus na minha frente. Você já pôde fazer isso? Você já fez isso? Você não fez isso, irmãos? Então você não está cumprindo o papel de ir. Ah, mas eu não sei. Na Bíblia não está escrito: ah, mas se você não sabe falar, não vá. Tem isso lá em Mateus 28? Está escrito isso lá? 28, 19, está escrito isso? Ide, mas se você não sabe falar, não vá. Está escrito isso lá em Mateus? Não. Ah, tudo bem, eu não fui. Ah, mas tem uma outra coisa que a Bíblia falou ontem. Você sustentou em oração? Você orou? Você estava orando? Pela salvação de alguém? Ou então quando o irmão fala: olha, Dona Mariana vai lá para as clínicas, ó, irmãos, ore por mim que eu vou lá falar de Cristo. Você orou por ela? Quando ela pediu para orar, que ela estava indo lá para falar de Cristo? Teve alguém que viajou para longe aqui, foi ela mesma. Foi para lá para Bahia, né? A senhora foi? E ela, aqui na porta da igreja: irmãos, ore que meu objetivo lá é falar de Cristo para minha família. O irmão sustentou ela em oração? Porque ela foi. Ou se a gente fala do missionário, o irmão colaborou de alguma forma, então, sustentando ele financeiramente? Então, levantando os braços dele, assim como fizeram com Moisés? Irmãos, se você não fez nenhuma dessas três coisas, como que o mundo vai ser justificado? Como que o mundo vai deixar de ser injusto diante de Deus? Como vai deixar de ser injusto diante de Deus se não há justificação para eles? E a justificação vem pela fé, a fé vem pelo ouvir. E você foi mandado a pregar. É vergonhoso, irmãos, para nós. Nós temos a resposta de como um homem pode ser justo diante de Deus, a gente não transmite essa resposta. Mesma coisa de um professor, que o aluno chega: professor, eu não sei a resposta dessa questão. Me mostra aqui como que é. E você fala: não. Eu sei a resposta para mim. Você? Um professor faz isso? Né? Mas o que ganhamos com isso então? E aí eu quero usar o texto aí mais para frente, de Romanos 5, do verso 1 até o verso 11. Vou ler rapidamente aqui, nós vamos entender o que nós ganhamos com essa justificação. O que nós ganhamos quando nós nos tornamos justos diante de Deus. Quando nós temos aquela resposta feita por Jó, respondida. Então, Romanos 5, eu vou ler o verso 1, os irmãos aí podem ler os outros, tá bom? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual também temos entrada pela fé. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Verso 6. Porque no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo.
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Porque nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais tendo isto já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Então, o que nós ganhamos aí com essa justificação vinda do Senhor? Primeiro, irmãos, verso 1, paz com Deus. Lembra? Eu trouxe um devocional que falava, distinguia isso, né? Paz com Deus. Não paz de Deus. É trégua da guerra entre Deus e o homem. Eu era inimigo de Deus. Estava em guerra contra ele. Fui justificado? Paz com Deus. E se tem alguém que a gente quer ter paz, é com Deus, né? É com Deus, né? E isso quer dizer um novo relacionamento. O relacionamento com Deus era de inimigo. Agora é de filho. Porque foi reconciliado pela justificação. Jesus promoveu as pazes entre o homem e Deus, que foi quebrada lá no pecado, lá no Éden, desde lá. E essa reconciliação só se dá através da justiça de Deus, que é posta em nós em Cristo. Em Cristo. Mas também nós ganhamos acesso à graça. Verso 2. Mediante a quem obtivemos entrada pela fé e a esta graça, a qual estamos firmes. A graça de Deus aí é a que? É o poder desfrutar diariamente do favor de Deus. É graça. Diariamente você pode desfrutar do favor de Deus. Só quem pode desfrutar diariamente do favor de Deus são os justos, os justificados pela fé. A humanidade não pode. Por mais que Deus dá bênçãos que são comuns, né, a todos. Né? Deus dá o ar, Deus dá a água, Deus dá a comida, Deus dá a natureza. Mas o favor diário de Deus, pessoal, só o justo pode. Só o justo pode. Nós temos livre acesso à sua presença. A humanidade não. Eu posso chegar diante de Deus e conversar com Ele, me relacionar com Ele. Se eu não for justo, se eu não for justificado, não tem compatibilidade. Livre acesso à adoração. É moda agora as músicas evangélicas. É moda, irmãos. É moda. Eu trabalho na escola que, e aí vou com todo cuidado falar, a maioria dos professores, claro, tem várias exceções, não acreditam em nada. A maioria dos professores não acreditam em nada, assim como alguns intelectuais. Por quê? Porque o conhecimento é tão soberbo, porque eles acabam desacreditando tudo. E lá onde eu trabalho, na escola onde eu trabalho, tem muito mestre e muito doutor trabalhando lá. Muito professor que é mestre e doutor. O cara que era para estar trabalhando em faculdade, dando aula, né? E o cara está lá dando aula. Então ele é topetudo, ele é muito inteligente, muito capacitado, mas não acredita em nada. Não acredito em nada. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso à adoração. E essas pessoas não têm isso porque elas não são justificadas. Elas adoram a elas mesmas. Só quem tem acesso à presença de Deus, só quem tem acesso para poder adorar, são os justos. E mesmo assim, esses doutores lá onde eu trabalho, vira e mexe, eles estão cantando uma música dessa aí dessa comercial gospel, né? A música que é vendida gospel aí. Não, olha que essa música aqui, não, é legal essa música mesmo aqui, é moda, né? Mas estão adorando? Estão adorando? Estão consumindo só. Adorando,
Por quê? Porque eles não são justos. Só justo adora. Só justificado pela fé adora. E talvez o mais importante desse acesso é que nós temos garantia de um porto seguro. Sabe onde você pode estacionar o seu barco, pendurar a rede, deitar lá e só sentir a brisa? Esse porto seguro é nosso Deus. E só o justo pode desfrutar do porto seguro. Sabe aquele momento da sua vida que você está cansado, sobrecarregado? Aí você lembra do verso: mas eu te aliviarei. Quem? O Senhor. Alivia quem? O justo. Só o justo tem esse porto seguro. A humanidade procura em outras coisas: o trabalho, o dinheiro, viagem, bagunça. Mas o nosso porto seguro é o Senhor, porque nós somos justificados por Ele. 3. Quando você é justificado, se você se torna justo, você cria a expectativa da glória. Verso 2. Lê a primeira parte, na parte B. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem esperança da glória? Você tem expectativa da glória do Senhor? Daquele dia glorioso? Tem esperança disso? Reconhece isso? Sabe que existe isso? Sabe por que você sabe e tem essa expectativa? Porque você é justo. Os injustos nem sabem disso, irmãos. Nem tem essa esperança de um dia estar na glória com o Senhor. Nós temos a expectativa, é isso que nos move, né? É isso que nos faz alegres, contentes com o Senhor, porque nós temos a expectativa da glória. Os não justificados não têm essa esperança. Não tem essa esperança. A gente vive aqui, irmãos, passando por dificuldades, por tormentos, por tentações, mas nós sabemos que tem a glória do Senhor reservada. Os injustos não. É um sofrimento sem esperança. É uma vida sem propósito. E volto a dizer, nós temos a resposta para o propósito dessa vida. É só você viver esse propósito e transmitir esse propósito. Transmitir a expectativa. Expectativa de um corpo transformado e de uma moradia com o Senhor. Você tem essa expectativa? Vai morar com o Senhor nos ares? Vai pisar nas ruas de ouro? Vai ver lá o muro? Vai ver a árvore? Tem expectativa? Tem expectativa de que Deus foi reservar lugar para você como Ele prometeu? E Ele vai voltar para te buscar? Tem essa expectativa? Só os justos. Só os justos. E aí, essa tem relação lá com o capítulo 19 que nós lemos de Jó, quando ele fala que na carne dele, que estava destroçada, ele veria o Senhor. E não com outros olhos, mas com os próprios olhos dele. Ele veria e estaria com o Senhor na onde? Na glória. Na glória. Quatro, quando nós somos justificados, aí nós o contentamento nos sofrimentos. Verso 3 até o 5 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, nós temos contentamento mesmo em meio ao sofrimento. O justo está contente no Senhor, está satisfeito no Senhor. Não é pelo cântico, né? Não olha as circunstâncias, mas o seu amor. Circunstâncias são adversas, mas o contentamento é constante. O contentamento é constante. O justificado compreende que o sofrimento é pedagógico. Você é ensinado em meio ao sofrimento. Uns menos, outros mais. Mas todos nós aqui podemos falar: olha, eu passei por tal sofrimento na minha vida. Deus me ensinou isso. Cada um de nós, desde aquele que se converteu agora, desde aquele que tem muito tempo de conversão, desde aquele que esteve um tempo afastado do Senhor, desde daquele que não se afastou do Senhor, mas também passou por isso.
todo sofrimento é pedagógico para o justo. Porque dali você tira ensinamentos que o Senhor tem para você. Quem compreende isso são só que são justificados. O justificado compreende que Deus está no controle. Por isso há o contentamento. A gente enxerga Deus como justo. Porque a gente também é justificado por Ele. A gente fala, mesmo em meio a essa tormenta, mesmo essa tribulação, mesmo esse problema que eu estou passando, Deus está no controle. Deus está no controle. E Deus está no controle da sua vida, porque mesmo a gente sendo justo, a gente pode tirar esse controle da mão dele. A sua justificação é um papel, aquele documento assinado que não revoga. Mas o seu comportamento diante de Deus, ele pode retroagir. Tem total ciência do controle de Deus na sua vida? Ele tem a total diretriz do controle dele mesmo? Ou você tem tomado para você? Se você é justificado, você tem o derramamento do amor de Deus sobre você. Versos 5 até 8. Ora, a esperança, li o primeiro pedaço, né? Vou ler inteiro de novo, não dividir aqui, né? Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós podemos entender ali que o amor é abundante. Ele é derramado, como diz lá o verso 5. Deus ele não espirrou amor em você, né? Tem aquela brincadeirinha que você pega assim, joguei uma aguinha aqui. Não, Deus ele despejou, como se Deus tivesse feito chover amor em você. E não a chuva que destrói, como a gente viu aí no começo do ano, aí, né? Em várias cidades do país. Mas sabe quando você está naquele calor, né? Que você está sufocando, a garganta está seca. Quem trabalha no tempo passa por isso, né? Fui lá no Lucas essa semana, ele está num espaço grande lá, né? E tem espaço coberto e tem espaço aberto, né? E aí ele colocou uma foto lá com os caminhões, né? Imagine eles trabalhando o dia inteiro, naquele sol, né? Né? E almejando o refresco do Senhor. De repente Deus manda aquela chuva, sabe? Que você para na janela e fica... É assim o amor de Deus. Despejado sobre você na quantidade certa, abundante, que te refresca a alma, que tira o secor da garganta. Esse é o amor que o justo experimenta. O amor é imerecido. Por quê? Olha só a condição do homem no verso 6. Pois Cristo, estando nós ainda fracos, morreu. Então você é fraco, eu e você somos fracos. Nossa, estou te atacando agora dizendo que eu sou fraco. Você chega e fala, não, você é um fraco. Alguém vai querer me bater. Mas nós somos fracos, irmãos. Somos fracos. Verso 8, olha só como é merecido esse amor. Olha a nossa condição. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Além de ser fraco, eu sou pecador. Como alguém pode me amar assim? Indigno, né? Nós somos indignos. Indigno, é merecido. Mas não acabou não. Olha essa outra condição do homem, que faz esse amor de Deus ser merecido. Verso 10. Pois se nós, quando éramos inimigos dele, então nós éramos fracos, nós éramos pecadores, e além disso tudo, não tínhamos amizade com o Senhor. Por isso o amor dele é merecido para nós. Nós não merecemos, mas porque nós somos justificados, ele derrama esse amor abundantemente. O amor é provado. E o verso é, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de... Então está ali a prova.
Né? Não tem sindicância aqui para provar o amor de Deus. Está provado lá já. Pelo ato dele, pelo favor dele, de enviar o filho dele e o filho dele se entregar por nós, está provado. Não tem revisão, vamos revisar o VAR do amor de Deus, né? Vamos passar no VAR aqui para ver se não existe. Não, está provado. Está provado o amor de Cristo. O amor de Deus por nós através de Cristo. Certeza da glória. Não só uma esperança, talvez aconteça, mas a certeza da glória. Verso 9 e verso 10. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com ele, com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos, nós sabemos que para nós tem vida com Deus. A glória de Deus, nós temos a certeza disso. O mundo sequer imagina isso, irmão. Sequer imagina isso. O fim da linha para o justificado é a glorificação. Olha só, o final da linha, quando acabaria para alguns, para nós é a glorificação, é o auge. Para o justo. Para o justo. Para a gente concluir, alegria em Deus. Verso 11. Não somente isso, mas também nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. O objeto, o objetivo, a fonte da nossa alegria é o Senhor, para o justo. Para o justo. Falei para a gente que tinha 20 slides. Ia terminar no horário, né? Ó, ela aumentou 1. Na presença de Deus seremos sempre alegres. Na presença de Deus seremos sempre alegres. E aí tem o texto de Abacuque 3, 17 e 18. Quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos ler juntos aqui. Vai aparecer para nós ali, pode ficar tranquilo para a gente ler igualzinho ali. Vai aparecer para nós ali. Eu quero que você, se não está enxergando, o Felipe pode aumentar um pouquinho, né, Felipe? Dá para dar um zoom aí? Nós vamos ler ali juntos em uma só voz. Vamos lá? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Você é salvo porque você se tornou justo, e você se gloria nele. Vamos orar? Maria, a senhora pode, por gentileza? Pai querido, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque a sua palavra, Deus, nos faz justos diante do Senhor, nos faz, ó Pai, merecedores de algo que jamais poderíamos ser. Nunca, ó Pai, poderíamos comprar tal alegria, tal felicidade, tal justificação. Mas só o Senhor é capaz de dar isso ao homem, o homem pecador, injusto, ingrato, infiel. Mas o Senhor, ó Pai, nos justificou e nos tornou justos diante do Senhor. E assim podemos também transmitir isso àqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Faz-nos, ó Pai, ser pessoas, servos fiéis, que vai levar a sua palavra e que vai chamar outros para conhecer também essa grande graça que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado a Deus por essa escola dominical, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada professor, professora, que esteve aqui nesta manhã, ó Pai, que cada um de nós, ó Pai, possamos sair daqui, ó Pai, com uma palavra no nosso coração, cada um, ó Pai, com aquilo que o Senhor falou ao coração de cada um de nós, ó Pai. Obrigado a Deus, é maravilhoso poder estar na Tua presença, Pai. Enquanto o Senhor não voltar, que possamos continuar firmes, ó Pai, olhando para o Senhor, buscando no Senhor, ó Pai, cada dia das nossas vidas, ó Pai.
Muito obrigada, Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Ontem nós tivemos como cidade um tempo de falar dessa justiça, né? Proclamar essa justiça. A gente fez um modo simples, né? Fomos lá no bairro do Alessandro, lá no Matão, e fizemos uma distribuição de folhetos lá. Alguns nós deixamos nas casas, outros a gente pôde conversar pessoalmente com as pessoas, nós fomos muito bem recebidos. Alguns não receberam bem, né? E nós pretendemos ter sábado, de novo, uma ação como essa, de entrega de folhetos. Né? Claro, tem a oportunidade de falar pessoalmente, né? de chegar e falar, a gente espera ter isso. Mas se não, de só deixar um folheto com a palavra de Deus para as pessoas, nós pretendemos sábado que vem de novo, com um programa da mocidade. Mas eu queria estender para os irmãos. Ontem a Nayara pôde estar conosco lá, ela foi lá ajudar. Eu queria que os irmãos pensassem nisso para a semana que vem, para sábado que vem, de estar junto com os jovens lá, né, para fazer pelo menos uma entrega de folhetos, visando se alguém nos der liberdade, e a gente criar essa liberdade, a gente poder falar um pouco mais. Então, fica o convite para a igreja, a gente vai acertar ainda lá no grupo da mocidade como vai ser, e aí a gente avisa lá no grupo, tá bom? Que os irmãos tenham sido abençoados assim como eu fui, e que a palavra de Deus fique no nosso coração. Amém? Amém.